Bom, esse vídeo aqui ele deveria ser considerado até uma utilidade pública, porque eu estou entregando um manual, um kit de sobrevivência para a estreia do Brasil nessa Copa do Mundo contra a Sérvia. Vamos pro vídeo. Tem muita gente criando uma expectativa muito grande dentro dessa Copa do Mundo com a seleção brasileira. E de fato, né, Copa do Mundo e seleção brasileira. Não tem como a expectativa não ser grande. Até porque mesmo quando não chega a favorita, a seleção brasileira automaticamente se torna uma favorita muito por conta da sua história dentro desse torneio, dentro desse campeonato que é a Copa do Mundo. Afinal, é a maior campeã. Mas quando o assunto é estreia da Copa do Mundo, a gente tem que ter alguns cuidados, certas cautelas, porque muitas vezes o torcedor médio, né, o torcedor grosso, ele não acompanha o ciclo de 4 anos de preparação do adversário, né? Então ele acaba achando que qualquer um é qualquer um diante do Brasil em Copas do Mundo, e não é bem assim, principalmente quando a gente se fala de estreia. E a primeira pergunta é um jogo fácil? Brasil e Sérvia é uma estreia tranquila para a seleção brasileira? A resposta é não, não de verdade, e por inúmeros fatores. Bom, a primeira coisa para se dizer que não vai ser um jogo tranquilo é a estreia. E estreia da seleção brasileira em Copa do Mundo não é tão simples assim como você acha que é. Vamos puxar o retrospecto aqui. 2018, o Brasil estreou com um empate em um jogo bem burocrático contra a Suíça. Não foi um bom jogo da seleção brasileira, digamos assim. Não apresentou o mesmo futebol que vinha apresentando durante o ciclo de preparação. 2014, a estreia que o Brasil venceu a Croácia, mas quem viu o jogo sabe que o Brasil sofreu bastante, até saiu atrás no placar contra a Croácia, mas venceu por 3-1, acaba ficando aquele resultado mais enganoso muito por conta da vitória. 2010, estreou vencendo a Coreia do Norte, só que um jogo bem burocrático, principalmente no primeiro tempo. Não foi um show do Brasil. Mais uma vez, a seleção brasileira com um desempenho abaixo na estreia do que aquilo que estava apresentando durante o ciclo da preparação. 2006, nem se fala do sufoco que foi para o Brasil vencer a Croácia por 1-0 com aquele gol achado do Kaká. Um jogo bem sofrido, bem desorganizado da seleção brasileira, como foi um reflexo da seleção naquela Copa de 2006. E 2002, todo mundo sabe, saiu até no documentário do Penta, que foi muito difícil para o Brasil vencer a Turquia. Venceu, mas venceu até com um pênalti bem duvidoso marcado ali nos últimos minutos para o Rivaldo bater e marcar o gol da vitória da seleção brasileira. Mas estreou naquele sufoco, ou seja, no retrospecto da seleção brasileira em estreia de Copa do Mundo, não são estreias tranquilas. A seleção brasileira sofre, tende a ser aquele jogo mais tenso, por ser uma estreia de Copa do Mundo. Os nervos vão estar à flor da pele. Segundo ponto, a estreia é contra uma pedreira do grupo. Sim, amigo, eu sinto muito em lhe informar, mas o mundo do futebol não é só a bolha que você vive. O torcedor grosso, ele olha geralmente só para a camisa, só para o nome da seleção, quando o futebol é jogado dentro do campo. E dentro do campo, essa geração da Sérvia é muito talentosa e pode sim oferecer muito perigo à seleção brasileira. Até porque, por juntar com o fator de ser estreia. E sendo estreia, a tensão fica maior no ar e a pressão, querendo ou não querendo, você acha que está maior em quem? Na seleção brasileira ou na Sérvia? Você acha que a Sérvia tem algum tipo de obrigação na Copa do Mundo? Algum tipo de obrigação dentro do grupo? Ser um time que vai entrar, digamos, mais leve. E essa leveza, junto do fator de ser um time talentoso, pode acabar pegando um Brasil num dia mais tenso, mais nervoso e levar mais perigos do que se imagina. Quais são os fatores que levam a Sérvia a ser uma seleção complicada de jogar contra hoje em dia? É um time fisicamente muito forte, que vai se impor fisicamente. O jogo deles é esse, é o principal foco. É um time que leva muito perigo pelo alto, ofensivamente, e defensivamente dá poucas brechas por jogadas aéreas. Ou seja, o Brasil tem que ficar de olho nos cruzamentos da Sérvia, porque é um time que vai usar e abusar dos cruzamentos, das jogadas pelos corredores para chegar no fundo e tentar achar Vlahovic, seus jogadores de frente que vão estar bem posicionados, que são jogadores que levam vantagem pelo alto. E o Brasil não pode tentar muitas bolas aéreas contra a defesa da Sérvia, porque são defensores muito bem fisicamente e no jogo aéreo eles vão sempre levar vantagem diante dos nossos atacantes, até porque nenhum dos nossos atacantes tem essa característica física de ir para o combate aéreo, de ganhar jogadas aéreas. Não, esse é um jogo mais da Sérvia e o Brasil tem que ficar ligado nessa situação. Além disso tudo, não é uma seleção limitada ao vigor físico, é uma seleção que do meio para frente, principalmente ali com seus 3 homens de frente, principalmente o Tadic, que é um baita de um jogador, é um time que tecnicamente é muito bom para rodar essa bola, para poder achar espaços
nas brechas que as defesas adversárias vão dar. Então não se limite ao vigor físico que a Sérvia vai ter, óbvio, como já foi destacado, é a principal característica dessa seleção, muito por conta dos seus jogadores. O físico ser mais destacado, mas tecnicamente também é uma seleção que pode levar perigo com a bola no pé. Bom, e agora é hora de falar de pelo menos um defeito, né, dessa seleção da Sérvia, que parece que, falando assim, é uma baita, a pior seleção da Copa do Mundo que o Brasil pode enfrentar. Não é bem assim, a seleção tem seus defeitos e o principal dele, o crucial, é o seu lado esquerdo defensivo, porque a Sérvia marca em bloco alto. Não sei se vai ser essa postura que vai adotar contra o Brasil, mas é uma seleção que sobe suas linhas para marcar dentro do campo do adversário. Então, automaticamente, como o futebol é um jogo de cobertor curto, você sobe para marcar lá em cima e deixa espaços lá atrás. Deixando esse espaço lá atrás, o Kostic vai ser um cara que poucas vezes vai conseguir fazer essa cobertura e fechar esse espaço. Então vai ser um buraco para ser acionado com Rafinha, ou com o Antony, ou com o Rodrigo, como já foi falado. E o Brasil tem ótimos jogadores já partindo da defesa, que fazem bem esse lançamento, essa bola mais longa. O Marquinhos tem esse lançamento bom, o Casemiro também tem esse bom lançamento, esse bom passe longo. Então é algo que o Brasil pode explorar nessa defesa da Sérvia. Bom, e o time titular do Brasil? O que é que a gente pode esperar das peças que o Brasil vai vir para campo? Até agora, então, eu estou gravando esse vídeo, zero indícios do Tite no treino, de qual vai ser o time titular, de quem é que ele vai começar. Muita gente nesse questionamento, o Vinícius Júnior vai ser titular, não vai ser, o Fred vai ser banco, o Bruno Guimarães vai ganhar uma vaga. Bom, zero indícios, mas tentando pensar com a cabeça do Tite, os 11 iniciais dele contra a Sérvia vão ser Alisson, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo, Alexandro, Fred, Casemiro, Paquetá, Rafinha, Neymar e Richarlison. Sim, ele não vai começar com o Vinícius Júnior de titular, ele vai começar com o Fred inicialmente. Dentro desses caras aí, do meio, ali, esses caras que podem variar de posição, o Paquetá é o inegociável. Desses três, digamos assim, Fred, Vini Júnior e Paquetá, o Paquetá é o inegociável para o Tite até essa estreia. Por quê? Porque se o Paquetá for preciso jogar aberto, onde o Vinícius Júnior joga, ele joga. Se for necessário ele vir jogar no meio, ele joga no meio. E se for necessário até o Richarlison sair para ele jogar como um segundo atacante ao lado do Neymar, ali na entrelinhas, flutuando, ele faz isso também. Ou seja, ele é um cara completo. E até agora me parece que inegociável o Tite tirar ele. E aí começa aquela guerra, né, do cobertor curto, né? Porque um dá uma alternativa dali, só que aí fica sobrando uma brecha aqui. O outro cobre essa brecha aqui, mas aí não dá alternativa para outra situação. Nada no futebol dá para você ser 100% eficaz em todas as situações ali. E o que acontece? Utilizando o Fred e o Paquetá e o Vinícius no banco, o time fica menos ofensivo, mas fica mais equilibrado e menos exposto. Com o Vinícius Júnior em campo, é um time mais ofensivo, mais leve, é um Brasil mais irreverente que talvez a maioria dos torcedores queira ver muito por conta disso, né? Dessa alegria do futebol que muitos dizem. Só que é um time que fica mais exposto defensivamente. E a gente tem que lembrar, o futebol ele não só é feito da fase de ataque, ele é uma mescla, né? Ataque e defesa, você tem que mesclar essa variação dos dois. Então eu acho que pensando com a cabeça do Tite, ele vai ser um pouco mais conservador inicialmente, na estreia, vai com o Fred titular, mas eu não duvido que o Fred perca a posição para ir para o banco ou para o Bruno Guimarães, ou então que o Paquetá se torne esse homem do meio campo e o Vinícius Júnior se torne titular inegociável na ponta, até porque a fase que vive o Vinícius Júnior é um absurdo. O ponto final, mas claro, não menos importante, talvez o mais importante, calma, é somente a estreia, somente o primeiro jogo. São somente as primeiras aparições, os primeiros indícios de alguma coisa. Não quer dizer que se o Tite começar com o Fred de titular, ele vai ser o titular durante a Copa. Não quer dizer nem que se o Vinícius começar de titular, ele vai ser o titular durante a Copa inteira. A seleção tem um leque de jogadores que podem ocupar várias posições, fazer várias funções dentro do campo. E uma hora um ou outro vai ficar de fora, uma hora um ou outro vai perder a vaga de titular, uma hora ou outra o Tite pode enxergar uma maneira de jogar diferente para a seleção que dê certo durante a Copa. Isso pode acontecer. A Copa do Mundo é um torneio de tiro curto, então a gente tem que ter calma nessa estreia, porque o mais importante é como termina e não como começa. Vamos ter calma, vamos tentar mandar as melhores energias possíveis, mas também com o pé no chão, porque como já foi falado, é estreia. A tensão vai ser redobrada no ar. Então, se for um jogo mais amarrado,
aceite com menos travas, com menos amarras, com menos expectativas de que o Brasil vai dar um show diante da Sérvia. Pode acontecer, eu posso estar falando aqui tão bem aqui da seleção da Sérvia e o Brasil passar o carro, porque essa geração do Brasil é muito talentosa e tem muito poder para fazer isso. Mas caso não faça, não fique surpreso, é apenas o primeiro jogo, tem muitos jogadores estreantes e a tensão vai estar muito redobrada no ar. Mas eu tenho certeza que ao longo da competição o Brasil vai melhorar, vai fazer os ajustes que forem necessários para a gente sair com esse campeonato. Se você gostou, deixa aí no comentário, deixa o like. Valeu, é nóis!